saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Agora, o bate-papo esportivo, Antônio Carmo já está aqui a postos. E aí, Carmo, o que nós temos hoje em relação ao esporte nesse bate-papo esportivo? Bom dia para você, Carol Serra, os amigos que nos acompanham aqui em áudio e vídeo, no YouTube também, na 102,9 da Band Vale FM. Meu bate-papo esportivo já chegando ao ano 22, Carol Serra. Vamos começar aqui, enquanto a gente aguarda a presença de Cláudio Nicolini, já abordando então o que era esperado, viu, Carol? A eliminação do São José dentro do Campeonato Paulista da Série A2. Ontem à noite, São José jogou contra o Sertãozinho, fez a parte dele, vai lá, ganhou por 5-0. Era o que, no mínimo, ele tinha que fazer, mas ele tinha que ter a participação também do Juventus, que precisaria derrotar a Ferroviária em Araraquara. E a Ferroviária não deixou que isso ocorresse, ganhou o jogo, se classificou em primeiro lugar no grupo, e a Ferroviária, então, segue classificada agora com o Juventus, que já estava, e o São José ontem apenas teve a confirmação da sua eliminação. Eu tinha dito aqui, viu, Carol, desde segunda-feira já, que o São José estava fora. É difícil acreditar que os dois resultados necessários acontecessem. Goleada do São José e derrota da Ferroviária. A goleada do São José aconteceu. A derrota da Ferroviária não. O São José ganhou por 5-0, num jogo muito fraco, jogo em que o Sertãozinho veio extremamente desfalcado, né? Jogou com um time misto, faltaram vários dos seus titulares. São José no primeiro tempo já ganhava por 2-0, o Sertãozinho teve um jogador expulso, mas mesmo assim o São José conseguiu jogar melhor a partir do momento em que fez o gol, mas no segundo tempo fez logo de cara 3-0 e depois não teve forças. Bom, fez o quinto gol que saiu já no finalzinho, mas tinha que ficar acompanhando aquilo que estava acontecendo em Araraquara. E aí Cláudio Nicolini ganhou, mas não levou, venceu, mas não convenceu, 5-0 e eliminado mesmo assim do campeonato. O resultado não foi ontem, obviamente, né? Então Zé pode colocar aí na conta aquela derrota em casa para a Ferroviária, quando perdeu o pênalti no último minuto, a derrota na Rua Javarica sábado passado, 2 empates aí nesses jogos teriam classificado o time. É bom para ir aprendendo. A eliminação estava para ser consumada e ela foi ontem, mesmo com o time ganhando por 5-0. E destaque aqui, Nicolini, para o Sertãozinho, que tomou de 5, não apelou, não bateu, não brigou, não fez cera, um jogador a menos todo segundo tempo, ainda atacou o São José em 2 ou 3 momentos, caiu jogando de maneira digna o time do técnico Finanças. E o São José fez a parte dele lá ganhando por 5-0, mas sabendo que nada valeu, viu, Nicolini? Bom dia para você. Oi, Antônio Carmo, bom dia para você, aos amigos que nos acompanham em 102,9 para a maior audiência do rádio regional, para quem também está com a gente em áudio e vídeo, nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Antônio Carmo, aquela vitória que não vale nada, só entra no alfarrábio do saudoso mestre Alberto Simões. Jogo, tantos mil, não sei quantos, no Martins Pereira, uma quarta noite, o São José ganhou do Sertãozinho por 5-0, não valeu absolutamente nada, né? E o São José tá fora, porque a Ferroviária, eu falei aqui, a Ferroviária queria a liderança do grupo e só dependia dela, meu querido Antônio Carmo, precisava vencer e venceu. Num gol que pareceu de pelada, eu vi o gol hoje pela manhã da Ferroviária, 1-0, uma falha grotesca da defensiva do adversário, do Juventus, mas o Juventus já estava classificado 0-0, o jogo primeiro tempo lá foi de dar sono, e aí no segundo tempo a Ferroviária na verdade achou um gol, não estava fazendo pressão para construir não, um escanteio, a bola passou por todo mundo, sobrou para o cara que acertou um chutaço e botou a bola para dentro do gol, 1-0 para a Ferroviária, um abraço no gaiteiro, e o São José lambe as feridas e vai para a Copa Paulista. Eu sei que o presidente, o dono da SAF, o homem que manda, o tal do Bruno Casarini, deu uma entrevista ontem apareceu
para fechar os trabalhos da Série A2. Te convenceu, Antônio Carmo? Vai montar time forte para a Copa Paulista ou vai ser como no ano passado? Será que vai ser igual 2023 ou igual 2025? Interrogação, Antônio Carmo. Não falou, não esclareceu sobre esse assunto, falou sobre vários assuntos, e era importante, sem dúvida alguma, a participação do Bruno Casarilli, que é o gestor aí da SAF, o pai dele, o Oscar, é o dono, mas é ele que trabalha mais diretamente com o clube, né? E como não tinha mais gestor de futebol, o gerente, o Sid Clay já tinha deixado o clube, ele corretamente apareceu, e isso é importante, tem que dar satisfação, tem que falar para a torcida, para a imprensa e para a torcida. Chateado, obviamente, pela eliminação, mas não deixou assim, Nicolini, nada ressaltado, olha, a partir de agora vai ser assim ou vai ser assado. Vai continuar mais ou menos nesse ritmo de trabalho. Tem que pensar o que quer fazer, eu faria já diferente, eu já montaria um belo time para a Copa Paulista, já bem estruturado, se tem dinheiro, buscando uma classificação já para o Brasileirão da Série D do ano que vem, e já dando um pontapé bom inicial para o Paulista da Série A2 do ano que vem. Futebol é caro, a gente sabe, ninguém está conseguindo aí gastar mais, gastar como gastava-se antigamente, viu, Nicolini? É uma dificuldade, mas precisa pensar realmente em sair dessa Série A2, em disputar um calendário nacional, porque se ficar todo ano, joga a Série A2, joga a Copa Paulista, joga a Série A2, vai cansando, o torcedor vai se desanimando. O torcedor vai se animando, Nicolini, porque ele vê a perspectiva do time subir, do time dar um salto, do time ir lá para cima em busca de coisas melhores. E isso é que a SAF do São José tem que fazer, mudar o pensamento em relação às participações. Tá difícil, mas já se quer subir, se quer conquistar resultado... É 4 anos. Ou 5? Entrou em 4 anos. 2023 ela assumiu e logo de cara foi vice-campeão paulista da Série A3, botou o time na Série A2 e vice-campeão da Copa Paulista, ganhou vaga no Campeonato Brasileiro. Perfeito ano. Aí 2024, 2025 e 2026, 3 participações na Série A2. Deixou todo mundo mal acostumado, né? Porque falou assim, agora vai, né? Talvez falhe um ano, no outro vai, né? Mas daí voltou a vaca fria, né, Antônio Carmo? Não é fácil para ninguém, basta pegar os times grandes aí que tem SAF e tudo mais, futebol. A Série A2 você compara com o Brasileirão na sua proporção. Lá tem os times grandes que fazem isso, os outros, e aqui São José é um time grande de Série A2, é um time que todo ano entra, fala assim, eu estou aqui para brigar pelo acesso, como entram os times na Série A do Brasil Evento para brigar pelo título. Depois vai cada um acertando o seu campo ali, o seu caminho. São José sempre entra pensando nisso, no acesso. E tem que pensar, porque ele tem estrutura, um belo estádio, tem torcida, tem toda uma história aí que pode dar a ele uma condição melhor. Mas para que isso ocorra, Nicolini, dentro de campo a bola tem que entrar, o resultado tem que vir, e para isso você tem que ter time bom. Eu penso assim, que tem que ser realmente feita uma mudança aí, para quando for montar o elenco, em vez de montar um elenco razoável, realmente montar um elenco bom para brigar pelo acesso. Isso aí vai ser para o ano que vem. Mas na Copa Paulista, Nicolini, que normalmente os times entram apenas para cumprir tabela, ter manutenção de calendário, gastar menos, se for assim não compensa não. Acho que para entrar na Copa Paulista você tem que entrar pensando em brigar pelo título. É um campeonato mais fácil de brigar pelo título do que a Série A2. Aí você vai jogar contra times de Série A3, de Série A4, é um campeonato regionalizado, dá para você pensar, sim, em ter coisas melhores. Vamos ver o que é que essa SAF vai querer fazer. Mantém o técnico, não mantém, troca, não troca. Os jogadores, claro, a grande maioria tem que ir embora. Jogadores medonhos, muitos deles, que não tinham a menor condição de jogar. Né? Dá para ficar, logicamente, sim. Mas a grande maioria, beleza, valeu. Vocês tiveram o prazer de jogar pelo São José, conheceram a cidade, o Vale, e agora segue o caminho. Mas não dá para pensar em muitos deles aí, nem para a Copa Paulista, viu? São jogadores de Série A3, de Série A4. O elenco foi muito mal montado. Essa é a verdade no começo do ano. De novo, né? Como diria aquela piadinha. Mas agora o Sid Clay foi embora, Antônio Carmo. Ele era o responsável. Pode pôr na conta dele, né? Porque o manager de futebol é o cara que monta, que traz 16, 18 dos 24 que estão aí. O técnico traz 4 ou 5, o presidente traz 2 ou 3, tem mais 1 ou 2 indicados ali, é isso, né, Antônio Carlos? Então agora vem aí um novo diretor de futebol. O São José terminou o campeonato sem gerente de futebol. Já tem nomes no mercado, vai tentar solução caseira, vai tentar trazer um caboclo de fora aí, com nome grande. O que você escuta aí, Antônio Carlos?
Não, nada de novidade ainda, nada de A, B ou C, ainda vai correr atrás, diz que vai realmente contratar um gestor de futebol, um novo executivo, e é por aí mesmo. O executivo tem a finalidade, o trabalho dele na Série 2 principalmente é esse, de montagem do elenco, conversar com o técnico tem que estar participante, tem que ser participante de todas as contratações, né? Ter o aval dele e ver o que vai fazer. Coisa normal, né, que acontece todo ano. Não é nada de escandaloso, nossa, zerou, acabou tudo. Tá acostumado com isso todo ano. É assim com São José, é assim com Taubaté, é assim com 15 Piracicaba, é assim com São Bento, é assim com Juventus, que agora está aí para brigar pelo acesso, é assim com tantos, Santo André, de tanta tradição, e outros times mais aí. Isso acontece agora, é saber trabalhar, né? É isso, meu querido Antônio Carmo. Agora a Copa Paulista só depois da Copa do Mundo, vai lá para o final de julho, começo de agosto. Esse ano, geralmente ela começava entre junho e julho, mas eu acho que não tem razão de começar nessa época, né, Antônio? Não, só depois não tem da Copa. cabimento, né? Não tem cabimento. Você vai, em pleno Copa do Mundo, Brasil jogando, você vai começar a Copa Paulista aí. É bobagem, né? Espera acabar a Copa do Mundo e tem prazo para ir. O ano passado a Copa Paulista começou em junho, dia 13, metade de junho. Deixa para começar em metade de julho, termina em novembro, dá tempo sossegado, né? É isso. Bom, além de São José 5, Sertãozinho 0, Ferroviária 1, Juventus 0, no outro grupo o Ituano garantiu a sua classificação, só dependia dele com a vitória, Antônio Carmo, que ele precisava, 2-1 contra a Votuporanguense lá no Velho Novelli Júnior, e com isso o Ituano está na semifinal, quer bater e voltar. O Água Santa perdeu mais uma em casa para o 15 de Piracicaba, o 15 tinha que ganhar e torcer para que o Ituano não vencesse, mas o Ituano venceu. O 15 fez igual, o São José ganhou, mas não valeu nada, foi fora de casa, 1-0 lá em Diadema, mas ficou pelo caminho com 8 pontos em terceiro lugar. Votuporanguense e Ituano num grupo, Ferroviária e Juventus no outro, meu querido Antônio Carmo. E aí agora tudo consumado. Juventus e Votuporanguense, primeiro jogo em São Paulo, na Moca, segundo jogo no Plínio Marim. Ituano e Ferroviária. E muita gente apostava que os dois, Ituano e Ferroviária, seriam as equipes a subir, Antônio Carmo, até porque disputam um campeonato brasileiro já há diversos anos, tem calendário anual, tem outra pegada de formação. Ituano e Ferroviária, um mata o outro, só um sobe, o outro fica na Série A2. Dá para apostar, Antônio Carmo? Não, chega essa hora aí, Nicolino, todo mundo chega grande, chega forte, né? O que você pode dizer é o seguinte: de Votuporanguense e Juventus, um dos dois estará na Série 1 ano que vem. Se for a Votuporanguense pela primeira vez na vida, pode repetir o feito do Primavera, que o ano passado subiu como vice-campeão, e esse ano jogou pela primeira vez na história a Série 1, vai jogar o ano que vem de novo, né? Série 1 que hoje é de 8 jogos, né? E mais nada. Mas o Votuporanguense nunca teve o gostinho de ser um participante da Série A1, poderá fazê-lo isso no ano que vem. E é Ferroviária e Ituano, dois dos grandes que entraram na competição, dois times que jogam Série C de Campeonato Brasileiro. Você vê que a gente falou dos times aí que vão ter que se ajustar. Inter de Limeira é outro time desse daí também, e sequer se classificou. O 15 de Piracicaba, que foi campeão da Copa Paulista o ano passado, por isso está na Série D do Brasileiro deste ano, mas que não sobe há muito tempo também, a exemplo do São José, vai, não consegue, com uma folha salarial mais parruda aí do que a do São José, mais alta, e gastando mais, e também ficou pelo caminho. Não dá para apontar no Ferroviária e Ituano, e daqui a pouco vão jogar aí na Série C, né, vão se enfrentar na Série C do Brasileiro, né, um dos dois sobe. A Ferroviária já está no terceiro ou quarto ano jogando a Série A2, o Ituano já vai para o terceiro ano, já caiu faz 2 anos, né? E está tentando voltar. Então, são jogos interessantes de lados opostos, né? O Juventus virou SAF, Nicolino, no ano passado, e a SAF lá nesse primeiro ano pode já dar ao clube o que é o objetivo maior, que é conquistar o acesso. Bom time, hein? Mas começou muito mal. O Juventus começou tomando de 5 da Ferroviária, perdendo aqui e ali, esteve fora do G8 durante muito tempo, manteve o técnico com um time bem arrumado, sabe jogar o time do Juventus, mas não é nada extraordinário. Aliás, não tem ninguém extraordinário nessa Série A2, não tem bicho-papão,
não tem favorito para acesso, não tem nada. E o Juventus conseguiu se recuperar depois de um mau começo no campeonato. E a Ferroviária, Nicolini, começou com 2 derrotas, essa fase do mata-mata, da segunda fase, do quadrangular, 2 derrotas. Aí ganhou 4 jogos e se classificou, que é o que você precisa fazer. Você pode ganhar 4 jogos primeiro, e ter pode perder 2 confiança depois. No saco. E aí, porque tá cheio de time que mandaria o técnico embora. Com 2 derrotas depois no quadrangular. Das 2 derrotas. É agora ou foi o que aconteceu com o Água Santa, né? Foi o que aconteceu com o Água Santa lá, que trocou de técnico quando perdeu 2, 3 jogos, dispensou o Ademir Fezan, que hoje está na Portuguesa. E o Rogério Corrêa, que está lá, Nicolino, ele o ano passado fez um bom trabalho no Volta Redonda, está aí com a Ferroviária, e quer também, tem dinheiro lá, o pessoal está investindo, e quer subir, voltar para a Série B, ela que caiu ano passado, da Série B para a Série C, e está querendo esse ano conquistar os 2 objetivos, aí, subir de volta para 1 e voltar para a Série B. Não sei se vai conseguir esses 2 objetivos, não. A batalha contra o Ituano vai ser muito grande, não tem nenhum favorito aí, não. São coisas, inclusive, do futebol que a gente vai vendo cada ano aí com mudanças, né? Então você pega o Água Santa, que foi o melhor do campeonato no geral, já dançou e fica pelo caminho também, era um dos favoritos. Caiu ano passado, já queria voltar esse ano, não deu também. É isso, meu querido Antônio Carmo. 2 questões para a gente fechar a página da Série A2. Eu recebo aqui a informação de que a Copa Paulista tem data para começar, e é lógico que é no meio da Copa do Mundo, que a federação não está nem aí com os times do interior, né? Essa Copa Paulista é deficitária, é um torneio para tentar movimentar e dar emprego para a rapaziada que precisa, que vai ganhar 3, 4, 5 mil reais no segundo semestre, quem não consegue disputar a Série D que paga 8 ou 10, Série C que paga 20 ou 30, Série B que paga 40 ou 50, Antônio Carmo, e vai disputar a Copa Paulista. Começa dia 20 de junho, em plena Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa dia 13, se eu não estou enganado. No outro final de semana começa a Copa Paulista. Só não vão botar jogo no horário do jogo do Brasil, mas vai estar lá, você pode escolher em assistir Alemanha e qualquer coisa, Inglaterra e não sei quem, ou você pode assistir Santo André e Tanabi, né? Então aí é isso, vai ser mais um torneio deficitário aí de estádios com 200, 300, 500 pessoas pelo interior de São Paulo, infelizmente. Conselho técnico agendado para a semana que vem. E você falou do Martins Pereira, do São José Segrando na Série A2, o Martins Pereira, que está cotado para ser sede da Copa do Mundo Feminina que o Brasil vai receber. Ou subsede, Antônio Carlos. Né? Ele recebeu um baita investimento em 2014 do governo federal, né? O que proporcionou o São José pleitear ser subsede da Copa do Mundo que foi realizada no Brasil. O bom é que ganhou o estádio reformado e tá tudo certo. Feitura que depois acabou terceirizando o estádio. Isso, e não vem ninguém ao estádio, está arrumado, recebeu obras que a prefeitura não gastaria, 15 milhões no estádio, 20 milhões quanto foi investido naquela época. E agora pode talvez receber aí mais um cheiro, recebendo selecionado feminino ano que vem. Já recebeu a seleção sub-20 outro dia, quando o Brasil ganhou por 3-1 do Paraguai, cara. O estádio está bem arrumado, sim, e agora administrado pelo Grupo Oscar, né? Não tem mais a participação da prefeitura. Você falou aí de 15 milhões, né? Em 2014, né? Olha, então faltou fazer obra lá. Porque aquelas cadeiras eram para ser trocadas em 2014, quando houve a reforma lá, porque não dá para ficar com aquela cadeira. Já se foram 12 anos e continuam as mesmas cadeiras da inauguração de 1970, né? Precisa tirar. Você já passou do tempo, aquelas cadeiras de ferro que ficam lá na parte da social. Precisa mudar. Mas pode ser que seja, então, parece que já está até confirmado, né, Nicolini? Será realmente um local que vai ser utilizado por uma das seleções participantes da Copa do Mundo de Futebol Feminino do ano que vem. Ó, eu fui procurar, porque a minha cabeça, eu falei 15, 20, eu tinha na cabeça 20, eu falei, nossa, mas não foi tudo isso de dinheiro. Eu dei uma gugada aqui, Antônio Carlos, 26 milhões de reais, aquelas banheiras de ouro que tem, a gente já foi lá, quando inaugurou eu estive lá, tem um monte de banheira, já viu, os jogadores ficam todos em banheira,
Tem monte dezenas. não, tem algumas. Não, foi feita alguma coisa. O vestiário comum, Nicolini. O vestiário não tem nada extraordinário, não. E foi feita a mudança. Ó. Derrubou de um lado, abriu o vestiário do outro lado, foi feita melhoria nas cabines, mas na arquibancada e nas cadeiras ali, praticamente nada foi mexido, né? Agora que, nesse ano, o Grupo Oscar mexeu, tirou aqueles ferros lá que separavam o torcedor do estádio, do campo, que não tinha a menor necessidade mais de ter ali, precisa tirar aquele fosso, fazer uma mudança ali transformar-se também em locais para que o torcedor possa utilizar, enfim, tem muita coisa ainda que pode melhorar. Mas tá bom, o estádio tá bonito, tá bem arrumado, Antônio. não à toa teve jogo aí e o Grupo Oscar fazendo esse trabalho agora para justamente internacionalizar o estádio. Isso pode ajudar para ter many rights, para ter tal, porque agora a gestão é outra, Antônio Carmo, e tem que ser isso mesmo. Totalmente. Tem que modernizar, isso é fato e está acontecendo. Aliás, o BZK deu uma ideia boa, vender as cadeiras de ferro, que o investimento é pequenininho para tirar aquelas cadeiras de ferro e botar aquelas cadeirinhas que só cabe o bumbum, que tem no Morumbis, que tem no monte de estádio, né? Põe aquilo que é melhor. Em qualquer lugar. E vender essas cadeiras de ferro, vai ter um monte de gente que quer comprar, né? Falta R$500 cada um, não sei quantas centenas de cadeiras, ela faz uma grana, viu, Antônio Carlos? Fica a ideia, hein? Ideia do BZK. Vê lá, elas já foram. O grupo lá já tinha falado mais ou menos sobre isso aí quando for trocar. Lá você já teve cadeiras que foram aquelas cadeiras cativas, né? Que o cidadão comprava, ele tinha a cadeira dele reservada. Depois isso acabou também. E precisa trocar. De qualquer maneira, precisa tirar aquelas cadeiras ali que são muito feias e fazer uma mudança ali. Muito bom, Antônio Carmo. Dito isso, vamos seguir aqui, passar em revista os demais resultados de ontem à noite, que o Corinthians fez bonito, o Timão em busca de mais um título da Libertadores da América. Ontem 2-0 no Santa Fé, protocolar na Neoquímica Arena. O Timão do Diniz, o dinizismo chegando, Antônio Carmo e o Timão em busca da América. Aí, para alegria do Renato, o rei do pato, grande corintiano, tá devendo um pato para nós. Um abraço pro Renatão da Logs, gente da melhor qualidade. O pato do homem é bom, o time eu não gosto muito não, mas o pato é bom, Antônio Carlos. É gente nossa que cozinha bem, por isso que é amigo nosso. E 2 vexames ontem na Libertadores. O Cruzeiro conseguiu perder no Mineirão pra Católica e pior foi o Fluminense, que perdeu no Maracanã pro Rivadavia. É uma vergonha igual ou pior do que a do Santos anteontem na Sul-Americana, hein, Antônio Carlos? Esse Rivadavia é outro que, pelo amor dos meus filhinhos, diria Silvio Luiz, hein? O Santista falou, ufa, não tô sozinho nessa barca da vergonha aqui, tem mais time comigo aqui, né, para poder participar, junta com o Vasco, o Cruzeiro, com o Fluminense. A gente, Nicolini, acha sempre o seguinte, falei, não se pode perder pontos para esses times aí. O Cruzeiro perdeu em casa do Universidade Católica, tomou um gol, empatou e tomou o segundo no finalzinho, um gol bonito, bem trabalhado já pelo time na bola cruzada, saiu o segundo gol. Cruzeiro também, quando você acha que vai, não vai. O Arthur Jorge teve o contrato, depois de 4 jogos realizados, o contrato renovado até o fim do ano que vem. O Pedrinho Lourenço está acreditando nisso. Isso vai fazer começar a ganhar? Ou já renovou, já começa a perder, já fica acomodado, né? Sei lá o que no que São vai José, acontecer. quando o Ricardo Costa renovou por 80 anos, o time desandou, Antônio. Caiu. Aí pagou uma multa, acho que até hoje. E ficou para trás, né? E o Fluminense, tomando de 2-1 do Rivadavia. Esse Rivadavia, né, nunca tinha aparecido em lugar nenhum, mas hoje vai bem no Campeonato Argentino. O ano passado ganhou a Copa Argentina lá, por isso está na competição. É um time que investiu, daquelas novidades, é o Mirassol deles lá que aparece. O e aí Bragantino, chega, o Mirassol. Já foi, assim, chega. É a primeira vez que disputa Libertadores, primeira vez que faz um jogo internacional desse esporte, como o Mirassol aqui no Brasil, como você falou, lembrou do Bragantino, do São Caetano, que assim também já fizeram. E o Fluminense só empatou na estreia com o Laguaira, agora perde em casa e fica numa situação complicada. E o Cruzeiro, que teve a boa vitória sobre o Barcelona no Equador, jogou tudo fora ao perder em casa do Católica, lá do Chile, era jogo para ganhar. E o Corinthians fez a parte dele, 2 gols no segundo tempo, 2 gols de volante ou de zagueiro, em bolas paradas. O Fernando Diniz tem que ter um pouco de tempo aí, Nicolás. O começo sempre é bom, né? São 3 jogos sem tomar gols, né? O Corinthians vai
começando, conquistando os resultados importantes, que é sempre bom para o técnico. Quando ele começa tropeçando e tal, aí pelo menos 2 vitórias na Libertadores. Um empate em casa no Brasileirão contra o Palmeiras, que teve sabor de vitória por aquelas circunstâncias, e não tomou gol. 3 jogos sem tomar gols, e na Libertadores abrindo uma boa vantagem, já deixando a classificação muito bem encaminhada. E 2 vitórias, não pode fazer o que fez o São José, né? Depois perder 3 jogos seguidos aí que bagunça tudo. Mas já deixou o espaço aberto, começa com 2 vitórias, você fala, já está classificado. E aí que você tem que tomar cuidado, né? Para não se perder depois e se atrapalhar na sequência para buscar os resultados e a classificação. Vai seguir assim, vai seguir com essa batida aí. O Diniz, outra coisa, hein, Nicolino? Repetiu o time nos 3 jogos e falou o seguinte: para mim não tem muito esse negócio de fisiologia, não pode aqui, não pode ali, eu gosto de repetir o time. Os três jogos foram com o mesmo time, depois vai mudando, vai ter que mudar agora no Brasileirão no fim de semana, que teve jogador expulso, e vai arrumando a casa aí, vai acertando aí, buscando fazer o que é de melhor. É isso. Hoje tem o Flamengo contra o Independente Medellín no Maraca, e tem o Palestra, o Palmeiras joga no Allianz Parque contra o Sporting Cristal. É 2 também que não pode dar uma de Cruzeiro não e Fluminense, pode. Né, Antônio Carmo? E tem que, só afinal de contas, são os atuais, né? O campeão e o vice da Libertadores em campo do ano passado, e aí com os adversários merecendo todo o respeito, e serve de lição o que aconteceu ontem aí com os outros times, mas o Palmeiras, principalmente, que empatou o primeiro jogo fora, não tem outro caminho, tem que ganhar de qualquer maneira hoje do Sporting Cristal, que no ano passado jogou no Allianz Parque, tomou 6-0, será que vai se repetir isso hoje? É difícil, né? E o Flamengo, que começou com vitória, tem também toda a tranquilidade para conquistar mais um resultado positivo. Palmeiras que terá o Abel no banco, porque ele está suspenso só na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Não deram moleza para ele ontem não lá, o pessoal do STJD falou, você vai ser o que vai servir de lição para nós aqui, né? Vamos suspendê-lo aí. Eram 8 jogos, diminuiu para 7, já cumpriu 3, ainda faltam 4 e por aí vai. E tem que parar de ser expulso, obviamente, porque prejudica o trabalho dele, do time, de toda a coletividade. Vamos acompanhar aí Palmeiras e Flamengo favoritos para os jogos de hoje. Tem que jogar bola os dois, né? Na Sul-Americana, o Botafogo ontem conseguiu uma grande vitória na Argentina, hein? Antônio Carmo. 3-2 no Racing de Avedianeira, em pleno estádio Presidente Perón. Uma vitória maiúscula do time da Estrela Solitária. Hoje tem o Bragantino e hoje tem o Galo Mineiro, que vai receber o glorioso Cienciano, não, o Juventud. Que beleza, hein? Agora vai. Bom, você perde o Juventud do Uruguai também, esquece, já sai da Copa aí também, com todo respeito, né? O Atlético tem muito mais história, camisa, peso, tradição, para poder fazer isso aí contra o Juventud, e vem de 2 derrotas, perde na estreia da Sul-Americana, perde no Brasileiro, tem que ganhar o jogo de qualquer maneira. O Red Bull também tropeçando aí no começo, vai pegar o Blooming da Bolívia, esse já tem mais histórias aí para contar na competição. Muito bom, Antônio Carmo. No basquete, ontem São José ganhou bem lá no Sul, hein? Na Bacia das Armas, mas ganhou, Antônio Carmo. O basquete é muitas vezes decidido no finalzinho, e aí é muito legal, né? Conseguiu uma vitória 68, 65. 20 segundos é eternidade. Nossa, dá para fazer 2 segundos você muda a história do jogo. O basquete tem essa propriedade que, na verdade, é só o basquete, né, Nicolino? Que tem de se resolver ali nos segundos finais. Você acha que ganhou, perdeu, acho que perdeu, dá para ganhar. E ganhou 68, 65, pula hoje para o 8º lugar, mas depende do jogo do Bauru contra o Rio Claro. Ainda tem mais um jogo que fica lá no sul do país, joga contra o União Corinthians no fim de semana para fechar a participação nessa primeira fase, buscando o 8º lugar. Classificando-se em 8º, ele vai enfrentar o 9º com o jogo decisivo em casa. Vai depender, como eu disse, para se manter hoje, né, da jogo. E não, ele vai pegar ou o Bauru, ou o Paulistano, ou o Mogi. Não vai sair daí, um desses será o adversário do São José. Resta saber qual vai ser a classificação dele. O pessoal ainda tem jogo, São José também. Você tem preferência, Antônio Carmo? De adversário aí? É tudo igual, né, para o São José e tal. A preferência seria ficar realmente em 8º lugar. Ele pega o 9º, fazendo o primeiro jogo fora e depois resolvendo em casa.
né? Tem que buscar isso daí que é melhor. Mas há um equilíbrio aí, contra o Mogi ele já ganhou e perdeu, contra o Paulistano, contra o Bauru, dá jogo, conforme você disse. Com qualquer desses times aí, dá para passar e chegar às oitavas de final, às quartas de final, como também pode parar no meio do caminho. É isso, Antônio Carmo. Champions League, o Real Madrid tá que nem o São José, dando adeus antes das fases agudas, antes da semifinal. Antônio Carmo perdeu de novo pro Bayern de Munique num jogo espetacular. 4-3 pro Bayern de Munique. E pelos lados da Espanha vem a informação de que o Real deve fazer uma grande reformulação no elenco. Vai dar uma chacoalhada no bambuzá lá, porque não deu liga esse ano, Antônio Carmo. Não ganha nada, né? E pro Real Madrid não ganha nada, não chegar à decisão, é muito pouco pelo investimento que tem. O Sporting não conseguiu vencer o Arsenal, que foi protocolar 0-0, jogando na Inglaterra, passou o Arsenal e temos as semifinais definidas. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, tire as crianças da sala, primeiro jogo na França, o segundo na Alemanha. E Atlético de Madrid e Arsenal. Olha os patinhos feios aí, Antônio Carmo. Primeiro jogo na Espanha, o segundo na Inglaterra. A impressão que dá é aquela, né? Quem passar de PSG e Bayern é o campeão. É o campeão. Ficou um grupo mais forte ali, um lado mais forte, né? O Arsenal e o Atlético de Madrid, né? Tentando chegar, os dois ainda não venceram a Champions, né? Vão tentar, um dos dois vai para a final. E aí, Bayern, o PSG, que disputaram o título, né? Na época da pandemia, naquele jogo sem torcida, o Bayern ganhou de 1-0, foi quando o PSG já estava chegando, tinha o Neymar ainda, o Messi, não conseguiu, depois ganhou ano passado, entra para defender o título. E o jogo de ontem, Nicolas, que você falou, foi espetacular. Com menos de um minuto, o Neuer fez uma bobagem, foi dar o passe, errou e deu no pé do jogador do Real Madrid 1-0. O Bayern empatou, o Real fez 2-1, o Bayern empatou, o Real fez 3-2. Coisa de louco, né? Um primeiro tempo alucinante e com chance dos dois lados. E no segundo tempo, lá já por volta dos 40 minutos, saiu o árbitro. Lá também tem arbitragem, tem o VAR, que fazem bobagem, viu, Nicolino? O pessoal expulsou lá, eu digo pessoal, porque a comissão toda lá, os juízes, os árbitros, o VAR e tudo mais. O Camavinga, né? Não era para ser expulso, o segundo amarelo ali naquele lance, não tinha o menor cabimento. E aí o Bayern foi lá, empatou, ainda virou. Só golaço acontecendo, ganhou por 4-3, Real reclama com razão, saída do Camavinga naquele momento do jogo foi crucial para o Real Madrid. Vai reclamar, jornais espanhóis lá estão dizendo que o árbitro foi daquele jeito, que atrapalhou a vida do Real Madrid, e esta é a verdade. O Bayern, que não tem nada a ver com isso, virou, ganhou num jogo épico de 4-3 e vai com muita força aí para a semifinal. É isso, vamos acompanhar. O João Fonseca joga amanhã com o Shelton, Antônio Carmo. Quartas de final lá em Munique. E vamos nessa, que a bola não para. Grande e pequena ou pequenininha, Antônio Carmo? Não é bolinha de gude, mas é bola de tênis. 5 da manhã está programado o jogo amanhã com o Ben Shelton, que é o 6º do mundo. Um bom jogo, mais um aí para ele brigar ali com tenistas que estão acima dele. Tomara consiga um bom resultado. Excelente quinta-feira, Antônio Carmo. Amanhã a gente volta. Até lá. A gente se fala. Um grande abraço aí, Cláudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta, gente. Até mais.